Muito bem, queridos, o título da nossa série é Mãos à Obra, construindo o que verdadeiramente importa. E na semana passada nós vimos do primeiro versículo até o 11, não é? E nós aprendemos que o profeta Ageu teve o seu ministério profético no ano 520 a.C., e foi um ministério de muita exortação, muita repreensão e denúncia do pecado, para que o povo pudesse então recobrar os ânimos para então reconstruir a casa do Senhor, que há muito tempo estava destruída. Isso porque, como eu acabei de falar, o templo estava destruído por conta da invasão da Babilônia em Jerusalém e por todo o período que o povo esteve exilado lá na Babilônia, o templo estava em ruínas. E assim que o povo recebeu a permissão para voltar a Jerusalém, houve então esse movimento para reconstruir o templo que estava basicamente arruinado, não é? Então essas obras começaram muito bem, o povo até tinha uma certa animação, mas de repente bateu uma apatia, uma mornidão espiritual, uma indiferença, e então com tudo isso veio a inatividade nas obras. E as obras foram paradas, interrompidas por nada mais, nada menos que 16 anos. E é nesse cenário que Deus vai levantar o profeta Ageu com a intenção de despertar Israel para dessa sonolência, para que a adoração a Deus fosse assim restabelecida. Então, nos primeiros versículos do 1 ao 11, ele vai profetizar, denunciar o pecado, denunciar essa mornidão, essa frieza, além de explicar também o motivo dessa estagnação de prosperidade. O povo trabalhava muito, mas prosperava pouco. O povo suava bastante, mas parece que o dinheiro não chegava no final do mês. Então Ageu explica que tudo isso é o motivo de tudo isso era a disciplina do Senhor, Deus pesando a mão. E então ele conclui esses versículos animando e dando forças para que o povo assim pudesse retomar toda a construção. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse momento de reforma dentro do nosso templo, e por isso eu disse que é um bom momento, porque vai servir de bastante ilustração para o que nós vamos aprender aqui no livro de Ageu. Mas não se engane, essa construção ou reconstrução, dependendo do ponto de vista, essa construção verdadeira, construir o que verdadeiramente importa, não é o templo em si. Não era aquele edifício, mas era a adoração. Era reconstruir a comunhão com Deus, o contato com Deus. Esse era o foco. O povo de Deus tinha esse objetivo de vida, viver para a glória dele, para a honra de Deus. E nós estamos aqui também exatamente para isso. E conforme nós aprendemos a viver e conforme nós somos lapidados à imagem de Cristo Jesus, nós nos tornamos adoradores melhores, não é? Mesmo hoje, meus irmãos, mesmo que a nossa adoração a Deus seja espiritual, mesmo que nós não tenhamos um templo com a mesma importância lá de Jerusalém, com sacerdotes, com ornamentos em ouro, com esculturas, mesmo que nós tenhamos a liberdade de cultuar em vários locais, coisa que eles não tinham, sempre tinha que ser no templo. A adoração era centralizada no templo. Mesmo que nós tenhamos essa liberdade, o local de adoração importa. O local de adoração importa, seja ele onde for. Um teólogo chamado Campbell Morgan, comentando o livro de Ageu, ele disse certa vez: apesar de hoje em dia a casa de Deus não ser mais material, mas sim espiritual, o material ainda é símbolo muito real do espiritual. Quando a igreja de Deus em qualquer lugar é desleixada com o ambiente físico de reunião, com o seu lugar de adoração e seu trabalho, trata-se de um sinal e de uma evidência de declínio na vida dessa igreja. É por isso que, queridos, que tanto a adoração interna no nosso coração,
como também o ambiente onde nós adoramos. Ambas as situações, em ambas as coisas, são importantes. Tudo isso importa. Por mais simples que seja o ambiente, ele precisa estar organizado. Por mais humilde que ele seja, ele precisa comunicar que aquela comunidade fez o máximo que podia. Mesmo que a igreja se reúna embaixo de um abacateiro, que seja o abacateiro mais bonito, não é? Que seja o ambiente mais clean possível, porque aquela comunidade deu o melhor que tinha para o Senhor. Meus irmãos, se algum dos irmãos aqui ainda não assistiu ou não ouviu a primeira mensagem, acesse lá o canal do YouTube, vai ser muito importante para que nas próximas semanas você tenha uma maior compreensão a respeito do que nós estamos tratando aqui. E hoje, queridos, nós iremos ver os versículos 12 a 15. E dos versículos 12 a 15, ainda no primeiro capítulo de Ageu, nós vamos estudar e aprender sobre o resultado, o que despertou no coração do povo essa profecia. Espero que você já tenha encontrado aí o livro de Ageu, leitura do capítulo 1, versículos 12 até então o 15, que diz assim: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, nós estamos aqui para entender o que o Senhor tem para nós. Eu peço, ó Pai, que o Senhor retire as vendas, ou a venda dos nossos olhos espirituais. Tire, ó Deus, tudo que tampa os nossos ouvidos de ouvir a Tua voz. Nos abençoe, nos guarde do maligno e que neste momento possamos apenas compreender o que o Senhor tem para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esses versículos são poucos, mas embora poucos, eles são ricos, muito ricos. Ele vai dizer que depois de todas as palavras que o Ageu profetizou, depois de toda a denúncia, depois de toda a exortação, depois de toda a chamada de atenção, diz o seguinte: então, isso é, depois de que tudo isso aconteceu, Zorobabel, Josué e todo o povo obedeceu a palavra do Senhor. E esse verbo aqui, obedecer, é um verbo muito relevante na história de Israel, porque é o famoso verbo chamar, que uma das vezes mais significativas, e é por conta desse versículo de Deuteronômio 6:4, que todo judeu tem isso gravado na mente e no coração. Lá em Deuteronômio 6:4, o texto nos diz: Ouve Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Chamar Israel. Aqui é Moisés incentivando o povo a cumprir a lei. É Moisés chamando o povo à ação, chamando o povo à obediência. Esse ouvir significa dar ouvidos, é prestar atenção. Ele está dizendo, gente, considerem as palavras do Senhor, deem ouvidos, obedeçam. Não é simplesmente entrar por um ouvido e sair pelo outro. E quando isso acontece, o resultado que nós vemos aqui no povo é tremendo. Quando eles ouviram a palavra do Senhor, o resultado foi temor. Eles passaram a temer ao nosso Deus. O versículo 12 nos diz: Quando o povo ouviu as palavras de Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Temeu o Senhor. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Ouvir a palavra de Deus gera temor.
Ouvir a palavra de Deus não nos faz permanecer como nós estamos. Mas, como eu comentei, não é um ouvir, né, igual quando você fala com seu filho adolescente, ou quando você fala com seu marido, parece que ele está em outro mundo, e de vez em quando ele realmente está em outro mundo, não é? Mas é de fato ouvir e prestar atenção, dar ouvidos, manter a máxima atenção. Meus irmãos, quando Deus fala, nós precisamos parar tudo e prestar atenção. É Deus quem está falando. Por isso que o momento da mensagem, o momento da pregação, do sermão, durante o culto reformado, é o momento mais importante. As orações são importantíssimas. Os louvores são importantíssimos. Somos, afinal de contas, nós falando dos nossos sentimentos, derramando os nossos louvores diante do nosso Deus, mas o momento da palavra é o momento em que Deus fala conosco. O momento da palavra é o momento em que Deus está alimentando o seu povo. É o momento em que Deus está fortalecendo a sua igreja. É o momento em que Cristo está nutrindo o seu corpo. O momento da palavra não é um momento para conversinhas. O momento da palavra não é um momento para ficar andando, sair e tomar água. Não é momento para distrações, é um momento da máxima atenção da sua vida, porque Deus está falando com você. E aqui, como eu já falei lá para o pessoal de Itaí hoje de manhã, eu quero dar uma dica muito prática, extremamente prática, para que você possa absorver ao máximo do que algum pregador está falando, algum professor de escola bíblica dominical, ou alguém vai falar durante uma devocional. Eu fiz isso durante um período da minha vida e foi o período que eu mais entendi e compreendi o que os pregadores estavam falando. E a minha dica é papel e caneta. Papel e caneta. Um bloquinho, um caderninho, a margem da sua Bíblia, seja lá o que for. Papel e caneta. Vai anotando o título do sermão, anota o texto base, anota o ponto 1, ponto 2, ponto 3, as conexões, as frases de efeito, o seu próprio pensamento. Vai anotando. Isso é muito bom. E você vai perceber o quanto a sua compreensão da mensagem vai aumentar e muito. Às vezes você não entende nada do que o seu pastor pregou, talvez porque o sermão tenha sido ruim mesmo, vai saber, não é? Mas às vezes é por falta de seguir a linha de raciocínio. E conforme você vai anotando, isso vai ajudando o seu cérebro a registrar melhor. Celular vale? Não vale. Né? É papel e caneta, o que passar disso não vale. É muita tentação mexer no celular, vá com papel e caneta, é muito melhor. Queridos, a palavra de Deus gera temor. Gera temor porque ela revela a vontade do nosso Senhor para nós. A palavra do Senhor mostra o caminho, mostra onde nós devemos colocar os nossos pés. É o que vai nos ensinar o texto do Salmo 119, 105, quando o versículo diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lá no mundo antigo, as ruas e as estradas, elas não eram iluminadas, elas não tinham iluminação pública. Então, isso significava um grande perigo para todas as pessoas que andavam durante a noite. Havia o perigo de pisar em alguma serpente, pisar em um buraco ou em alguma pedra e assim torcer o pé, se machucar e cair. E então as pessoas utilizavam uma pequena lamparina, uma pequena lâmpada que funcionava a óleo. E então, conforme essa lâmpada iluminava o chão, a pessoa sabia onde posicionar os seus pés. A pessoa sabia onde pisar e onde não pisar. E é nesse sentido que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés espirituais. E muitas vezes não é nem só para os pés espirituais, muitas vezes para os pés físicos também. A palavra de Deus diz onde nós devemos estar e muitos locais que nós não devemos estar fisicamente. A palavra de Deus ela é lâmpada porque ela mostra onde nós devemos estar, por onde nós devemos caminhar, onde nós devemos estabelecer os nossos passos. Curiosamente, a Bíblia diz que ela é lâmpada.
a palavra do Senhor é lâmpada, não é farol de milha. Né? Deus revela para você o que você precisa viver no dia de hoje. Ela revela e ilumina passo a passo. Ouvir da palavra do Senhor nos capacita a ter respostas para o hoje. O ouvir da palavra do Senhor nos capacita a obedecer às questões do hoje. A palavra do Senhor nos dá suporte e nos mostra qual é a vontade do nosso Deus para o hoje. E uma vez que nós ouvimos dessa palavra, nós não podemos ignorar, de forma alguma. O autor de Hebreus nos exorta no capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se Deus está falando com você, não ignore a sua voz. Se Deus está te chamando, se Deus está te repreendendo, não endureça o seu coração. Essa é uma lâmpada que Ele está colocando diante de você, para você não pôr o pé ou pôr o pé. E assim como Deus levantou o profeta Ageu em 520 a.C., de lá para cá Deus tem levantado muitos outros profetas para transmitir a mensagem dele para o seu povo. E da mesma forma hoje, Deus tem levantado homens fiéis que abrem a palavra e edifica o corpo de Cristo através da palavra revelada. Que os nossos corações, sempre que estiverem diante da palavra do Senhor, sejam corações contritos, abertos e receptivos para ouvir a palavra do Senhor. E que essa recepção resulte em temor. Que os nossos corações temam ao Senhor com extrema reverência e alegria ao mesmo tempo. Existe uma segunda aplicação que nós podemos tirar desse texto, que diz respeito à presença do Senhor que concede ânimo. Por isso, em segundo lugar, para você anotar quando tiver com papel e caneta em algum momento, não é? É a presença do Senhor que gera ânimo. Versículos 13 e 14. Então Ageu transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué e a todo o remanescente do povo. O ânimo tanto dos líderes religiosos, como dos líderes civis, como também o ânimo do povo em geral, foi resultado da operação de Deus no coração dessas pessoas. Afinal de contas, é Ele quem opera tanto o querer como também o realizar. Meus irmãos, como é bom contar com a doce presença do nosso Deus. Como é bom, como é maravilhoso isso. É essa presença de Deus que nos dá força. É essa presença do Senhor que nos revigora a alma. É a presença do Senhor que levanta quem está caído. Não é só ouvir a mensagem que nos gera temor, isso é algo muito bom. Mas além disso, nós temos a presença dEle, caminhando conosco de forma graciosa, majestosa e bondosa. Isso é muito bom, é bom demais ser crente, não é? Sempre quando nós estamos sozinhos e vamos desenvolver alguma atividade difícil, nossa, se torna muito mais difícil. A atividade se torna muito mais complexa, árdua, pesarosa, e aí você pode se sentir desmotivado. Mas aqui nós vemos que nós recebemos uma ajuda maravilhosa. Quando você está sozinho nas atividades é difícil, mas quando você tem a ajuda de alguém, fica muito mais fácil. Se você teve a curiosidade de vir espiar aqui a construção do nosso forro, você vai notar que nós temos duas equipes trabalhando ao mesmo tempo, não é? O pessoal mais maluco, que é o que fica lá no topo da torre, que normalmente, pelo que eu vi, os loucos são o Sandro, Roque e o Anderson, né, que não tem medo da altura, corre lá para cima e para baixo. E nós temos uma segunda equipe, Tiago, Evandro, e eu só observo, logicamente, de baixo também, né? E tem mais gente por aí, são outras pessoas que têm ajudado bastante. Mas notem o seguinte,
Tanto quem está em cima, lá no alto, como está embaixo, ambas as equipes são importantes. Se o pessoal lá de cima tivesse que descer a todo momento para pegar material, ferramenta e fazer pequenas observações, o trabalho seria muito mais difícil, muito mais árduo. Meus irmãos, nas nossas vidas, nós estamos construindo uma vida cristã de adoradores. Muito mais importante do que um forro, muito mais importante do que uma casa, muito mais importante do que um edifício inteiro. Nós estamos interessados em construir a imagem de Cristo em nós. E nós estamos nisso para que Deus receba de nós a melhor adoração. Uma adoração cada vez mais santa, cada vez mais imaculada, cada vez mais reverente. Essa construção do nosso caráter, da imagem de Cristo em nós, de verdadeiros adoradores, essa é a construção que verdadeiramente importa. E nessa obra gigantesca em nossas vidas, nós não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a presença gloriosa e doce do nosso Deus. Quando o desânimo bater, quando você se sentir sem forças, exaurido, em ânimo, em alegria, lembre-se que Deus está com você. Deus está com você, você não está sozinho, jamais você está sozinho. Nós lemos isso em Josué 1:9, quando o Senhor diz a Josué, mas também diz a nós: não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E Jesus disse ao apóstolo Paulo, lá em Atos 18, 9 e 10, e também nos diz hoje: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E por fim, Jesus diz lá em Mateus 28, 20 aos seus discípulos, mas também diz a nós hoje: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, muito mais do que a ajuda de amigos queridos, muito mais do que a ajuda de irmãos amados, nós temos a presença, a ajuda e o socorro do Senhor Deus Todo-Poderoso. E por fim, tomados desse temor reverente e com a certeza de que Deus está ao nosso lado, e esse povo também tinha essa mesma percepção, esse povo no tempo de Ageu tinha essa mesma fé, eles então obedeceram. Obedeceram. Eles receberam o temor, eles receberam a palavra, e isso gerou um temor, e esse temor se traduziu em obediência. Por isso, em terceiro ponto, o temor a Deus gera obediência. O temor ao nosso Deus produz, nos leva a obedecer. Lembre-se dessa sequência sempre. Nós ouvimos a palavra, isso gera temor, com a presença e a graça do Senhor, então nós somos capazes a obedecer. E é o que nós vemos aqui no versículo 14, quando ele nos diz: começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro. Acho que foi uma data tão importante que ele quis registrar o dia. Foi um dia histórico, quando começou as obras. Eu acho que o pessoal aqui está tão feliz que, igual nós fizemos o forrômetro, eles devem ter feito lá o templômetro, né? Para ir vendo o avanço, não só da arrecadação, mas também o avanço das obras. Meus irmãos, quando Deus fala em sua palavra, a única resposta possível da nossa parte é a obediência. Quando Deus fala, e nós sentimos esse temor no coração e sentimos a sua presença, nós não precisamos pensar, nós não precisamos analisar as alternativas, nós não precisamos negociar os termos, nós precisamos obedecer. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós simplesmente devemos fazer conforme a vontade dele e entregar as nossas vidas a ele, não importando as consequências. E justamente pensando em consequências, um pastor anglicano chamado Geoffrey Kennedy disse certa vez que fé não é crer apesar das evidências, mas é obedecer apesar das consequências. Fé
Não é crer apesar das evidências, mas fé é obedecer apesar das consequências. Meus irmãos, da palavra de Deus vêm as ordenanças e os mandamentos do Senhor dos Exércitos. É Ele que está pedindo. Da palavra de Deus vêm os mandamentos e as ordenanças e a vontade do Eterno. É Ele quem está mandando, é o Criador do universo, o Supremo Senhor existente, que diz qual é a vontade dEle para nós. Não é um Zé Ninguém, não é um governador corrupto, não é uma autoridade humana qualquer, é o Deus soberano sobre todas as coisas. E quando Deus fala, só nos cabe a obediência. Existiu uma música de um mexicano que eu gosto muito, Jesus Adrián Romero, e tem uma letra que eu estava até pensando em traduzir para a gente cantar aqui, que diz assim em uma certa parte: te darei o melhor da minha vida, te darei o melhor cada dia, e será muito mais do que uma canção, a minha obediência é a minha melhor adoração. A nossa obediência a Deus é a nossa maior e melhor adoração. Não existe adoração mais fina, não existe adoração mais santa do que a nossa obediência. E nesse quesito de ouvir a palavra do Senhor e obedecer, não houve ninguém mais obediente e santo e perfeito que o nosso Mestre Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 6, 38, o próprio Senhor Jesus diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Em João 8, 28, ele declara: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. E por fim, o apóstolo Paulo, em Filipenses 2,8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente. Ele foi extremamente, totalmente, instantamente, gloriosamente obediente. A desobediência lá de Adão, o primeiro homem, nos trouxe morte, nos trouxe condenação, mas a obediência do segundo Adão, a obediência de Jesus Cristo, nos trouxe a vida e nos trouxe a salvação. Infelizmente, o povo de Israel, nessa época de Ageu, estava dando muitas desculpas para não obedecer à palavra do Senhor. Agora, trazendo para nós aqui, quais são as desculpas que nós damos hoje para não obedecermos à voz do Senhor? Ele tem falado conosco. Nós sabemos muito sobre a vontade do Senhor. Quais são as desculpas? Quais são as nossas desculpas para não ter uma maior consagração? Quais são as desculpas para não ter uma maior atuação na obra dele? Quais são as nossas desculpas para não contribuir financeiramente com a causa de Cristo? Quais são as nossas desculpas para não ter uma maior comunhão e envolvimento com a igreja de Deus? Quais são nossas desculpas? É o tempo? É o dinheiro? São as prioridades? São as doenças? Eu não gosto do pastor? Eu não gosto do conselho? Eu não gosto da visão da igreja? Ô, meu irmão, deixa disso. Para com isso. Para com isso. Foque em Cristo Jesus. E deixe essas pequenas coisas que contaminam a sua mente. Deixe essas pequenas coisas que envenenam a sua alma para trás. Porque isso tem te atrapalhado de se consagrar e obedecer à palavra do Senhor. E eu termino com o texto de Hebreus 1, 1 e 2, que nos exorta: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, meus irmãos, fixemos os olhos em Cristo, arregacemos as nossas mangas e mãos à obra.